Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje, simplesmente, vamos receber o amador mais rápido na Maratona de Nova York 2025. E não é o amador brasileiro mais rápido, é o amador mais rápido, que chegou em 21º lugar na Maratona de Nova York, conquistando o seu RP, que eu não vou falar ainda o tempo, mas é o tempo espetacular. De longe o corredor mais rápido também, que já passou aqui pelo podcast. Estamos recebendo Luiz Antunes. Seja muito bem-vindo ao podcast Quilômetro 41. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, André, Murilo, conversando com os corredores, independente de ser amador ou ser elite. Todo mundo que aceita se desafiar a correr tem que ser respeitado. Isso aí. Muito bom. Fala, pessoal, prazer estar novamente com vocês hoje. Luiz, obrigado aí por ter topado o nosso convite para participar aqui do Quilômetro 41. Eu tenho certeza que nossos ouvintes têm muito o que aprender com você. Você vai ser inspiração aí para muitos. E eu já sei o seu tempo, seu RP, então fica aí curiosidade para os nossos ouvintes. Em breve a gente vai contar aí qual foi esse tempo espetacular que você travou na Maratona de Nova York recentemente. Vamos lá. Ô Luiz, a gente sempre fala aqui no podcast bastante sobre a jornada do corredor. Então cada corredor tem a sua jornada. Temos os corredores que são um pouquinho mais lentos, corredores que saíram lá de um cenário de sedentarismo, de um cenário de obesidade, ou estão ali buscando os seus desafios, e a gente sempre respeita aqui as mais diferentes velocidades. No seu caso, é o corredor ultra mega rápido, né? Mas a gente sabe que toda a trajetória tem um começo, né? Então eu queria saber um pouquinho de como que o esporte, em primeiro lugar, e a corrida apareceu na vida do Luiz. É uma pergunta bem pertinente, porque, do meu ponto de vista, eu acho que o que me carrega até aqui, a esse ponto que eu tô, vem muito do que aconteceu durante a minha infância. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa. Corria, brincava, não tinha, naquela época, né, muito essa questão de ficar em celular. Então, eu jogava bola, fazia natação, fazia judô. E minha mãe, ela sempre me exigiu, assim, que eu fizesse esportes, né, fizesse atividade física. Aí na adolescência, naturalmente, você se rebela um pouco e perde um pouco aquela disciplina que às vezes você teve quando você era criança. Então, durante a adolescência, eu mais jogava bola, não queria ter muita responsabilidade de horários, né? Porque para você treinar na natação, tanto futebol, e quando o judô, eu tinha que me encaixar ali dentro de tudo que eu fazia para poder dar conta durante esse meu período da infância e poder ser uma criança bem lá para frente, né? Quando eu estava na faculdade, não fazia nenhuma atividade física e eu comecei a entrar naquele ritmo mais sedentário ali da faculdade, porque você estuda, aí você vai em festa, vai em balada e acaba, vamos falar assim, perdendo o foco. E daí eu decidi correr no final da faculdade, no último ano da faculdade, mas era só por... Você é formado em quê, vamos falar Luiz? assim, Desculpa interromper. eu sou engenheiro agrônomo. Ah, tá. Uhum. Mas assim, nada sério, corria às vezes uma vez na semana, enfim. E foi a partir de 2017 ali, que 18 praticamente, que eu comecei a focar mais em performance, né? Porque começou com um desafio na faculdade, quando um amigo meu se formou, ele decidiu fazer Ironman e ele fez uma aposta, né, com o pessoal da República, dizendo que ele faria um Ironman em 3 ou 4 anos ali e apostou, teria que pagar churrasco e tal, e a gente fez uma carta e todo mundo assinou e depois ele veio a realizar o Ironman. E daí eu peguei e brinquei com ele.
eu falei, você apostou conosco, agora eu aposto com você. Você levou 4 ou 5 anos para fazer o Ironman, eu vou fazer em 1 ano. E já fiz a inscrição no Ironman em Mar del Plata. Foi em 2018 o Ironman. Então, daí eu comecei a treinar final de 2017. Em dezembro de 2018, eu fiz o Ironman em Mar del Plata. Mas daí, assim, daí eu entrei naquele ritmo insano de treinar todo dia e fazia os treinos, fazia os simulados. Eu fiz 3,70,3 no período. Da distância, né? Foi um simulado de 70,3 que aconteceu em Santos. Daí depois eu fiz o 70,3 Punta del Este e Maceió, todos em 2018. E daí no final de 2018, em dezembro, eu fui para Mar del Plata e fiz o Ironman. Então daí ali eu já comecei a construir uma base, pode dizer assim, e eu fiz o caminho totalmente ao contrário, que eu acho que a maioria dos corredores fazem, né? Iniciam distâncias menores, 5, 10, 21 e 42 e vai validando, e eu já comecei fazendo o Ironman ali. Como é que foi essa experiência, Luiz, do Ironman? Só pra gente entender aí o quanto que esse seu tempo espetacular em Nova York é talento. Obviamente que tem muito talento, né? Ninguém faz um tempo desse sem talento. Mas assim, você chegou lá, treinou 1 ano, fez um Ironman. Como é que foi lá o seu desempenho? O que você sentiu? Então, eu senti que foi uma prova bem desafiadora. Foi uma prova que foi muito pesada, assim, porque foi um Ironman onde um brasileiro, na quinta-feira, treinando no mar, acabou falecendo Putz. durante um treino, entendeu? E daí eu começava a me perguntar se realmente eu deveria fazer a prova, porque estava tudo dando muita coisa errada. Por exemplo, na quinta-feira aconteceu isso com o brasileiro, na sexta-feira eu fui praticamente atropelado. O cara ia bater em mim, eu desviei e acabei saindo para não bater e acabei derrapando e ralando toda a minha perna. E daí deu um problema na bicicleta quando eu caí, tive que levar a bicicleta para arrumar. Vários Aí pequenos sinais, né? daí eu cheguei no sábado para deixar a bicicleta na transição e daí o pneu estava furado. Aí eu acabei pegando uma outra roda da Shimano, que era uma das empresas que estavam patrocinando o evento, e colocou no lugar da minha. Então foi tipo vários perrengues. Como um sinal de esperança daquele último suspiro, vamos falar assim, de tudo que estava dando errado. Eu não sei se você já foi nesses eventos que tem uma roleta, e daí quando cai o prêmio principal lá da roleta, acaba sendo por sorte. E por fim, eu aquele dia rolei lá, era um chocolate, acabei ganhando chocolate, coloquei na minha cabeça assim, agora o jogo virou. Então, naquele momento, eu encarei que a sorte estava do meu lado, entendeu? Para encontrar, né, um ponto para ter forças para você conseguir seguir na prova. E foi uma prova desafiadora. Muito vento, muito frio. Eu fiz em 10 horas e 47 o Ironman. Ótimo. E foi o único full que eu fiz. Depois eu fiz outros meio Irons, mas o único full que eu fiz foi esse. Legal. E só para... Desculpa, André, só para contextualizar também para quem está nos ouvindo, né, as pessoas mais engajadas ali no universo da corrida, só para o pessoal entender o que é o Ironman, né? O Ironman é uma prova bem tradicional, né, do triatlon, é uma distância maior, né, do triatlon, então modalidade que envolve, na verdade, 3 modalidades, né? Então, natação, o pedal e a corrida, e a distância do Ironman, que na verdade é uma marca, né, Ironman, são 3,8 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e uma maratona para fechar ali com a cereja do bolo, né? Sim. Deve ser diferente correr uma maratona depois de fazer tudo isso, cara. Isso é uma experiência que eu não passei e, sinceramente, eu não sei se eu vou passar. Eu prefiro correr só a maratona. Mas e aí, Luiz? Pode falar. Desculpa, complementando o que você falou, mas eu me sinto mais satisfeito fazendo uma maratona do que fazendo um Ironman hoje. Legal demais. Isso você colocou aí como corredor mesmo, né? Sim. Vai lá, Murilo. E
Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Você, então, começou a pegar mais firme ali na corrida 2017, 2018, já pensando em performance, logo em sequência já veio ali o desafio do Ironman em um ano, né? Então, no final de 2018, você já fez o seu Ironman completo. E me diz uma coisa, da época da faculdade até 2017, 2018, quando você começou a pegar mais firme ali para performance mesmo no esporte de endurance, você fez tudo por conta? Você tinha acompanhamento de uma assessoria, de um treinador? Como que você organizava os seus treinos nessa época? Na verdade, quando eu comecei a fazer o triatlo, realmente eu fiz tudo por conta. Eu comprei uma bicicleta, assim, sem orientação de ninguém, porque ninguém fazia triatlo. Comecei a pedalar com o pessoal aqui na minha cidade, em Taquarituba, que já pedala há bastante tempo. Natação eu tinha feito quando era criança, mas não era nada, só aprendia a nadar, assim, basicamente. E corrida também por conta, assim, porque eu já vinha correndo ali, conforme falei para você, durante o período da faculdade e tal. Mas, assim, depois de 6 meses treinando e fazendo simulados, daí para os últimos 6 meses até eu fazer o Ironman, eu contratei uma assessoria, Legal. uma assessoria bem respeitada no triatlon, que é a Core Sports, de Pirassununga. E daí eles me fizeram um plano para os últimos meses ali, para eu conseguir fazer o Ironman, O entendeu? Iron. Legal. Mas E a sua assim, primeira sem... maratona foi no Ironman, né? Então. Não, então, daí, durante 2017 ali, também sem suporte nenhum, sem, vamos falar assim, orientação nenhuma, eu decidi fazer uma maratona aqui na minha cidade. Porque eu vou contar um pouco de como tudo começou, que eu acho que é mais interessante. Boa. Chegou um momento da minha vida que eu peguei e comecei a analisar o que eu estava levando para o meu futuro. Eu me enxergava quando eu tivesse 70 e 80 anos de idade e pensei, quando eu tiver essa idade e olhar para trás, o que eu vou ter feito de representativo, de algo que marcou para mim, entendeu? Às vezes eu olhava certas pessoas e falava, pô, esse cara, tipo, sei lá, foi bem sucedido, teve filho, tudo, mas o que ele fez para ele, assim, que ele fala, pô, eu conquistei isso, eu fiz isso de diferente. E eu comecei a enxergar que nós, na nossa vida normal, pelo menos eu, a gente meio que cria uma rotina de todos os finais de semana ou durante a semana ter mesmo aquele ciclo vicioso, sabe? Tipo, você trabalha, depois chega o final de semana, você vai jantar, você vai encontrar com seus amigos, faz um churrasco e tal. Daí domingo almoça com a família e próximo final de semana é a mesma coisa. E daí no outro é a mesma coisa e tal. E daí eu comecei a me enxergar, eu falei, cara, eu quero fazer algo que marque a minha vida, entendeu? E daí eu comecei a falar assim, não, primeiro eu vou fazer uma maratona. Aí, sem marcar prova, nada, eu peguei e corri na minha cidade aqui, 42. Porque eu sempre fiz os desafios para mim, entendeu? Sempre era um negócio Muito bom. muito pessoal meu, entendeu? Eu não pensava em falar, mostrar ou sim dizer para os outros. Eu só queria algo que eu me sentisse, vamos falar assim, desafiado, porque isso é como eu enxergo a corrida até hoje. O desafio maior não é contra um adversário, é sempre Com certeza. você contra você Você. mesmo, né? E sempre usei isso como uma, vamos falar assim, algo principal ali durante toda essa minha trajetória, né? E aí, E você daí correu eu na fiz sua os cidade? Tipo, eu corri na minha cidade. tem Tem uma algum avenida aqui percurso que dá. grande assim? Então, tem uma avenida aqui que dá 6,3 km. É um pouco mais de 6 km. E eu fiz os 42 nela, então eu dei várias voltas ali, sete A mesma quilômetros. que você fez 100 quilômetros? A mesma que eu fiz 100, isso, exatamente. A Boa. mesma avenida que eu fiz 100. Então, daí eu fiz os 42, daí eu falei, pô, agora eu tenho que fazer algo mais grandioso. Eu vou fazer o Ironman, que daí meu amigo já tinha feito, eu já estava para fazer, daí, enfim, aquilo foi um desafio que eu coloquei contra ele que me ajudou a ter uma meta, né? Aí eu fiz o Ironman, aí foi isso. Aí, Boa. 2019, assim, em 2020,
eu continuei correndo e fazendo maratonas na minha cidade mesmo, e fazendo alguns desafios pessoais, assim. Então, de correr a distância, eu acho que em 2019 eu devo ter corrido umas 4 ou 5 maratonas aqui na minha cidade. E sem a assessoria também, só correndo por E conta, né? sozinho. E sozinho, sem ninguém, Você não tinha levava nenhuma água, pessoa. pelo menos? Então, levava. Só que, ó, teve um desafio que eu fiz em 2019 que eu ia viajar fazer uma viagem com uns amigos e ia ficar uns 10 dias, uns 12 dias fora. Aí eu falei, cara, lá eu vou viajar, não vou ter condições de treinar. E no meio daquele treino, eu decidi correr 42. E eu não avisei ninguém, entendeu? Para levar água para mim. E treinei. Fiz ali Meu a Deus. distância Os dos 42. 42. E daí foi a única vez, né? Lógico, não aconselho isso para ninguém, que eu fiz os 42 sem tomar água. Uhum. Não faria de novo, lógico, mas não é exemplo para ninguém. Mas eu estou dizendo assim que isso me ajuda, o desafio comigo mesmo, ele meio que me alimenta, entendeu? Muito bom, Luiz. Nessas situações. Imagino que Taquarituba não E tenha um clima ameno, né? Deve ser bem quente e seco, né? Como é que é? é quente, é quente. É, tem um clima meio parecido com São Paulo, então tem momentos do ano que é frio e tem momentos do ano Ah, que é tá bom. quente. Mas, assim, é seco, por exemplo, você pega mês de julho, agosto, são meses mais secos, né? E dezembro, janeiro chove normalmente, é calor e tal. Mas, assim, não chega a ser frio igual o Paraná, o sul, assim, do Brasil, Boa, né? boa. E, Luiz, só uma curiosidade, essa primeira maratona em 2017 que você correu sozinho na avenida da sua cidade, qual foi o seu tempo final? Você se lembra, mais ou menos? 4 horas e 8. 4 horas e 8. Legal. Então E como mesmo. que você terminou? Terminou acabado? Terminou bem? Como é que foi? Extremamente acabada. Fiquei 2 dias de cama, deitado. Tá bom, tá bom. Pô, acabamos de Legal. descobrir que o Luiz é um ser humano. Né? É um Foi, ser foi a humano, é. prova que o Luiz é um ser humano, não É. estamos falando aqui com inteligência artificial, com robô. Então ele a primeira maratona correu 4 horas, que é o tempo de muita gente, né? Tem gente que vai treinar a vida inteira para chegar nesse tempo, né? Sim. E ficou cansado depois, né? Sim, ó, pra você ter uma ideia, eu deitei, eu fiquei na posição horizontal ali da cama, eu não conseguia ficar sentado, às vezes. Aí eu fiquei o sábado inteiro e o domingo deitado. Daí eu fui Quebrado. levantar só na segunda-feira. Caramba. Então, mas assim, claro, se todas as pessoas passando por um acompanhamento, tanto nutricional, Sim, médico, sim. e, e um treinador e um preparador vão conseguir performar muito melhor do que aquelas maluquices que eu fiz quando era mais, vamos falar assim, iniciante, né? Boa. Legal, legal. É, E esse marco é bacana já pra gente ter, quando a gente for falar qual foi o seu RP agora em Nova York, é legal a gente ter esse marco inicial, 408, 2017, 2 dias de cama depois. Aí depois a gente vai sim, falar sobre o seu RP aí. Boa. sim. E Luiz, me diz uma coisa. Quando que você percebeu que você, não sei se é a palavra correta ou não, mas que você tinha um talento, que você era ali um pouco fora da curva em relação à performance, que você conseguiria atingir tempos assim espetaculares na corrida, a partir do momento que você se dedicasse bem, tivesse ali um treinador e tudo mais. Quando que você começou a perceber que você tinha potencial para resultados bem significativos na corrida? Então, teve 2 momentos que me marcaram, assim. Um momento foi em 2020, Uhum. que eu estava correndo, estava fazendo, vamos falar assim, mantendo meu condicionamento físico e tal. E, e daí eu estava no meio da pandemia, assim, um dia eu peguei e corria, né? Sempre saía correr aqui em Itaquarituba. E eu coloquei na cabeça que eu queria fazer uma maratona abaixo das 3 horas. Uhum. E eu achava que já tinha condições, né? Porque dentro dessas outras que eu fiz em 2019, 19.
Não fiz nenhuma abaixo das 3 horas. Uhum. Sempre treinando sozinho ali. Daí, em 2020, eu peguei e falei, pô, será que eu consigo e tal? E bolei um plano nutricional ali com bisnaguinha, com umas coisas ali que eu não entendia nada de nada, né? Isotônico, água, essas coisas e tal, e coloquei cada quilômetro para minha esposa hoje, Uhum. e ela tinha que levar em determinados pontos Uhum. esses. E daí eu Ela não consegui é, fazer. desculpa, ela não era sua esposa na época, era namorada. Não, é isso, E aí você era decidiu namorado. casar depois dessa prova de amor aí. Você pediu ela em casamento, né? Pra te Não, acompanhar ali. eu pedi ela agora em Nova York. Ah, que Ah, legal, que que legal, legal. parabéns. Foi chique o negócio, parabéns. Obrigado. Legal. E daí ela levava, e começou a chover ainda durante Olha só. esse dia. É pra E casar mesmo. chuva, e ela tomando chuva, ela descia, né, de guarda-chuva, entregava para mim, e eu continuava, e assim. E eu consegui fazer em 2h48, entendeu? 2h48. Então, assim, foi muito marcante para mim esse momento. E daí na pandemia não tinha muita prova e tal. E eu continuei correndo, mas eu não tinha assim essa ambição e essa pretensão de sempre ir baixando o tempo, sabe? Aí começou a tal, passou 2020, 21, né, que ficou tudo fechado ainda. Aí 22 voltou a ter as provas, né? Voltaram a ter as provas. Só que daí eu decidi fazer os Ironmans que tinha no Brasil. Então daí eu fiz Fortaleza, Rio, São Paulo, Uhum. durante 22 e 23. E Todos que. completos. Não, 70,3. 0.3, tá. É, Uhum. foi Rio, São Paulo e Fortaleza. O Uhum. último foi em Fortaleza, que foi em 2023, que eu fiz pouco tempo depois da Maratona de Berlim. Uhum. E daí, em 2023, eu fiz os 100 quilômetros em fevereiro, fiz a maratona de Berlim, e foi naquele momento que eu entendi daí que eu precisava buscar uma assessoria e buscar um, que eu entendia que eu tinha que evoluir, e eu achei que a corrida era para mim. Porque foi minha primeira prova oficial, entendeu? De maratona. Uhum. Foi em 2023. Foi Então, Berlim. foi em Berlim. Eu fiz 2:29:58 em Aí Berlim. já foi um Olha, salto, assim. é. Só pra gente contextualizar, Murilo, acho que vale a pena falar isso, assim, eu Aham. tava até revendo esses dados, assim, sub 3 é algo como 4% dos maratonistas em algum momento vai conseguir. Então já é uma coisa, assim, muito, Muito muito seleta e exclusiva, para seleta. poucos, né? Se a gente já tá falando dos percentil 95, 96, então, ou seja, são os 4% melhores corredores. Quando a gente vai de 3 para 2h50, isso daí não é que diminui um pouco, diminui muito, é um funil, né? Então 2h50, pessoas que faz 2h49, já é muito raro. E vai ficando cada Uhum. vez mais desafiador, né? Então, assim, eu acho muito legal, Luiz, isso é uma coisa que, assim, que até me espanta, né? Como que você saiu lá das 4 horas e conseguiu já chegar em 2h38, você falou, né? 2h38, né? Em Berlim, é isso? 2:29. 29, meu 29. Deus. É que é tão rápido que Sub não é. 2:30. 2h29, assim, sozinho, sem assessoria. Realmente é um. Aí você vê que você tinha um potencial absurdo, absurdo. Isso é pouco, eu nem sei dizer quantos por cento dos maratonistas fazem um tempo desse. É. E aí, acho que é legal, Luiz. Eu já entendi qual foi esse gatilho. Então você falou, pô, realmente tenho alguma aptidão, eu quero treinar. O que mudou a hora que entrou uma assessoria na jogada, assim? Como mudou a rotina? Aumentou o volume? Ou você estava treinando forte demais? Esse eu acho legal a gente tentar destrinchar e entender. E até complementando essa pergunta, Luiz, você tinha ali uma noção, pesquisando por conta,
de fazer uma semana regenerativa, de fazer período de polimento? Você tinha ali uma base ou era cacetada sempre? Uma semana antes da maratona estava fazendo treino de 30 e poucos quilômetros, batia 40 num treino, como que era isso? O Luiz tinha uma ideia do que fazer ou não? E aí a assessoria foi realmente um divisor de águas? Seguindo a linha que o Murilo está falando, realmente a assessoria serviu muito para isso, André. Porque, assim, eu não tinha um direcionamento dos meus treinos. Eu treinava muito pelo que o meu corpo reagia. Então, o meu corpo estava bem, eu treinava. Tipo, eu cheguei a correr 40 durante a preparação para Berlim. Para você ter uma ideia, eu corri em fevereiro 100 quilômetros e corri em setembro a maratona, entendeu? Então não tinha muita base. Eu ia treinando, ia correndo, mais pelo prazer de correr. Só que daí eu decidi fazer Berlim porque não estava fazendo mais sentido eu ficar fazendo maratona lá na Mário Covas, lá na Avenida. Eu falei, pô, vou fazer as Six Majors, né? E coloquei Berlim como primeiro. Até a história de Berlim, eu fui numa agência de turismo. Eu fui lá, comprei a vaga, né? Para poder participar da prova. E acabei indo assim até meio que de última hora. Foi tipo 3 meses antes, mais ou menos 4 meses antes, eu não me lembro direito, mas foi pouco tempo para um planejamento de uma maratona. E a assessoria serviu muito para isso, para eu colocar eu no eixo, ó, vamos colocar você no caminho certo, de treinar, de volume, de fazer os treinos específicos. Eu não sabia o que era um fartlek, eu não sabia o que era um tempo run, eu não sabia o que era um regenerativo. Eu só treinava Até assim. as suas zonas de treino, talvez você não soubesse, né? Você fazia ali Não, o mesmo ritmo sempre e tudo mais, né? sim, sim. E também, mas eu acho que, assim, vamos analisar o lado bom da coisa. Correndo muito sozinho e, vamos falar assim, sendo solitário, eu acho que isso trouxe para minha mente, assim, para minha cabeça, para o momento da corrida, uma força que me ajudou Com naqueles momentos. certeza. Porque, assim, quando eu Com entrei certeza. num pelotão dentro da Maratona de Berlim para 2:29 que eu fiz, eu olhava no relógio durante a corrida e eu não acreditava que eu estava correndo naquele ritmo, entendeu? Uhum. E o meu corpo estava respondendo bem. E eu falava, não, mas caramba, eu tô bem. E continuei. E fui até praticamente quilômetro 38, 39, naquele mesmo ritmo. Depois caiu um pouco, entendeu? Entendi. E eu não sabia o que era gel, não tinha gel. Corri, pegava os géis que a maratona davam Você ali, fornecia na hora. fornecia na hora, tomava água. Então eu não tinha esse planejamento também da hidratação, da suplementação durante a prova e nem antes da prova. Pra você ter uma ideia, eu comprei o tênis que eu fui correr a maratona de Berlim na Expo, no sábado, Olha só. e eu corri a prova no domingo, entendeu? Não façam isso em casa, pessoal. Não façam isso em Exatamente, casa. não façam isso não é um conselho. Eu tô dizendo porque daí eu coloquei o tênis na hora que eu comprei e fiquei andando com ele, e ver se não ia pegar em nenhum lugar. E daí eu fiz a maratona no domingo. Genial, Luiz. Mas com Caramba. certeza você fez uma base aeróbica muito boa, né? Pelo que eu entendi, você estava Sim, correndo sim. praticamente todo dia, fazendo Isso, volume tava correndo. alto. Então, assim, Sim, essa vou colocar aqui, nem acho que mas essa loucura de correr todo dia e começar a se desafiar em distâncias cada vez maiores, na verdade, você estava ali construindo uma base aeróbica muito boa, né? E aí você sim, chegou ali na assessoria para lapidar, para ajustar a nutrição, para entrar com a periodização de corrida, ou seja, que querendo ou não, a nutrição, a, a periodização não é o mais importante. O mais importante é o treino, né? É a base aeróbica, né? E tudo mais, sim, né? Então, assim, acho que veio para lapidar mesmo, né? Não para construir uma coisa do zero. Eu acho que esse é o grande diferencial. Com sim. certeza. Com certeza. E depois de E, Berlim, pode falar, Murilo. não, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como que foi aí esse gap, esse intervalo entre Maratona de Berlim e Nova York agora que você fez? Foi sua última? O que que você fez nesse meio tempo? Como que foi já com assessoria? Quais foram suas metas? Quais foram os seus novos tempos? Teve mais maratona no meio? Teve meia? O que que você fez ali?
Então, depois que eu fiz a maratona de Berlim, né, eu queria fazer as majors uma atrás da outra. Então, eu olhei o calendário, eu sabia que uma era 15 dias ou outras até um mês antes da outra. E eu queria fazer. E eu falei, só que eu não consegui fazer porque quando eu fiz Berlim, já tinha passado o período Inscrição. das inscrições, por exemplo, de Boston e de Tóquio, enfim, e das maratonas ali que era do primeiro semestre. E daí eu consegui Chicago. Daí eu peguei e fui e já coloquei Chicago como prova. Só que eu entrei na assessoria em janeiro e eu fiz em setembro. Logo assim, que eu não me lembro quando que foi em Chicago que abriu, mas foi logo depois da maratona de De Berlim. Berlim. É mais ou menos um Só mês que, de distância entre Berlim e Chicago, né? Mais ou menos. Uhum. sim, só que o que aconteceu? Eu não sei, às vezes eu falo que às vezes é Deus colocando, ajeitando as coisas. Porque eu queria fazer já de Nova York, porque daí eu falei, pô, vou completar todas do segundo semestre. Tipo, vou colocar é, Nova York, já fiz Berlim e Chicago, ia colocar tudo junto. E Uhum. daí eu esqueci daquele período que dava ali uma semana que eles liberam as vagas ali. Eu lembro que era bem curto o período, era uma semana, 10 dias. E eu trabalhando, enfim, na correria, não me atentei à janela de Nova York, né? Uhum. E não consegui pegar ali. Daí entrei na assessoria em janeiro. Aí meu treinador falou: não, pera lá um pouquinho. Nós temos que fazer aí 2 maratonas no ano. Porque não O é só desgaste é fazer muito 2. grande e tal. Desgaste muito grande e tal. Aí, sim, aí a gente só tinha uma prova-alvo em 2024, que foi Chicago. E durante os meses ali até outubro, que é a maratona de Chicago, eu fiz 3, se não me engano, foi 3 meias maratonas. Foi uma da Seven Run, a Golden da ASICS e a Spacit. Você lembra Foram mais ou menos essas os 3. tempos? Quanto que você bateu ali nessas provas? Ficou na casa do 1h10. 1h10. 1h10, assim, todas Uhum. 1 hora acho que 1h11 e baixo uma hora e 10 alto outra, 1h10 baixo as outras, assim, na meia. Mas tudo girando em torno de 1h10. Uhum. E daí eu fui para Londres e fiz daí meu RP em Londres até naquele momento, que foi 2h 24 e 25. Tá. Então Aí você já baixei deve ter 5 sido um dos minutos. melhores brasileiros nessa prova, né? Eu fui o melhor brasileiro. Foi o melhor. Boa. É. Isso foi Porque daí 24. foi 24. Foi eu, o Miguel Moroni e o Felipe Hum, Petersen. Uhum. Ali, daí nós nos conhecemos ali, aí eu carrego, por exemplo, a amizade deles ali até hoje, que eu tenho um carinho por eles, que são pessoas muito bacanas, que foram muito Sim, sim. receptivos comigo, porque eu, vamos falar assim, não era inteirado desse mundo da corrida, né? Uhum. Legal, Eu Luiz. era meio offline, vamos falar assim. Te Não tinha nem, receberam bem. não tinha nem Instagram. Eu fiz meu Instagram em 2024, no outubro, novembro. Bom demais. Aproveitando Boa. esse momento que você está falando, Luiz, nesse momento, porque assim, você começou a correr meia para 1h10, não sei se aconteceu, mas se bobear umas provas dessas em São Paulo, você ganha, pega pódio. Não sei se aconteceu com você. É, você começou a ser assediado por alguma marca, alguma coisa nesse contexto, ou ainda não? Naquele momento, ainda não. Eu ganhei a Seven Run, que foi a primeira meia que eu fiz. Daí, na Golden, eu fui o melhor amador, fora do pelotão da Elite. E na SP City, eu já saí do pelotão de Elite e fui o 13º geral da prova, Legal, legal do, demais. Legal. entre Elite e amador ali. Mas, assim, nenhuma marca até aquele momento havia me procurado. Uhum. Aí, depois que eu fiz a maratona de Chicago, eu criei meu Instagram, daí as pessoas começaram a saber que eu existia. E, e daí no final do mês de dezembro,
a Adidas entrou em contato comigo e eu agradeço também ao Miguel Moroni, que ele foi uma pessoa que me indicou para a marca. Você sabe, Luiz, que eu vou cometer um pequeno abuso aqui. Eu já mandei mensagem pro Moroni, ele já aceitou, só que eu sei que ele é super ocupado e tal, e a gente não conseguiu a agenda e tal. Manda um WhatsApp pra ele que eu gostaria muito que ele viesse no podcast, cara. Que eu Legal. acompanho ele, assim, se vocês têm amizade, assim, dá essa ajudinha pra nós, aí, se não for pedir demais. Porque acho que ele Pode também tem uma deixar. baita história, né? Eu já ouvi alguns podcasts com ele e eu Sim, acho muito legal, assim. Admiro muito, eu sei que sim, ele também é atleta Adidas e tudo mais. sim. E aí, então, me conta um pouquinho desse ciclo para Chicago. Eu acabei de correr Chicago, então eu particularmente acho uma prova sensacional. Como é que foi? Isso foi 24, né? Então, só para entender. Sim. Como é que foi a experiência? Como é que foi o tempo? O que que mudou? Só pra gente ir progredindo nessa sua jornada aí. Então, o Chicago era uma prova que eu pensava em fazer meu RP desde então, que era em Berlim, né? E eu me preparei para tentar fazer ali na casa do tempo que eu fiz, né? Que o meu treinador propôs em torno de 2 horas e 25, né? Uhum. Ali dentro do ciclo de treino, né? E daí eu já entrei ali no ciclo de treino, ainda não tinha uma nutricionista Uhum. também, só fui ter agora esse ano, em 2025. Uhum. E, e daí eu fazia os treinos aqui na minha cidade, na avenida, fazia o ciclo certinho, né, durante esse período, e foi muito importante também eu ir validando durante provas, né, que eu fiz 3 meias maratonas, e eu acho importante, assim, você correr com o número no peito, né? Então, hoje eu enxergo quanto isso ajudou eu a é, assim, ir me superando, né? Porque eu Com acho que Ganhando confiança ganhando também, confiança, segurança. né? Exato. Uhum. Então, eu acho que isso foi importante para mim. E eu vejo hoje, assim, que faz muito mais sentido, né? Eu correr a distância dentro de uma prova do que igual eu fazia anteriormente de correr a esmo, né? Até Mas porque é muito mais eu acho legal, que né? sim, é muito mais legal. E eu falo para as pessoas, mas o mais importante é elas é, se desafiarem, né, sempre a si mesmo, né? Então, por isso que eu digo assim, coloque data, marque uma prova, porque uma hora chega, né? Com certeza. Então, Com certeza. você sabendo que tem aquela data, você vai se preparar para aquilo, né? Com Você Sim, certeza. vai todo. assumir o compromisso mental, fala, pô, tal dia eu tenho que estar preparado porque vai chegar. Então vai chegar e eu acho que isso é importante para elas. E assim, durante o ciclo de Chicago, como foi o primeiro momento junto com o treinador, eu fui me descobrindo, né? Aquilo que eu entendia que eu deveria fazer, sempre respeitei muito a planilha, né? Sempre procurei não, vamos falar assim, questionar o que ele me passava e em cima daquilo eu tentei correlacionar a minha vida profissional de trabalho com aquela planilha, com tudo aquilo que ele me passava, né? Uhum. Legal. Até aproveitando o gancho, Luiz, que você mencionou agora a relação trabalho, treino, etc. Como que você faz, né? Como você fez para Chicago, como que você fez para Nova York? A gente ainda vai entrar no tema Nova York daqui a pouquinho, mais especificamente. Mas como que você organiza a sua agenda com seus treinos? Você faz fortalecimento muscular? Você faz atualmente? Como que você organiza toda a sua agenda e você consegue equilibrar aí todos os pratos? É um desafio grande, eu acho que também para a maioria das pessoas, porque todas elas trabalham, né? Tem alguma atividade, então tem um tempo bem, vamos falar assim, escasso, ajustado, para não falar escasso, né? Uhum. Só deixa eu voltar aqui que eu recebi uma ligação. E daí eu procuro aqui, eu sou engenheiro agrônomo e sou produtor rural, então as nossas atividades elas começam bem cedo, para 6h30 da manhã, a operação nossa já está rodando, já tem gente trabalhando e eu sou responsável por isso. Então, normalmente, eu procuro treinar à tarde, à noite.
No sábado e no domingo eu treino de manhã, mas segunda a sexta eu treino à noite. À noite que eu falo assim, entre 6 horas e 7 horas até 8 horas da noite, assim, mais ou menos. E daí eu faço fortalecimento também de 2 a 3 vezes na semana, que eu acho importante. Não faço musculação, mas eu faço fortalecimento com o treinamento funcional, né? Que a maioria das Legal. pessoas fala. Você faz em casa mesmo ou você faz em algum lugar? Não, eu tenho um estúdio aqui que meu tio, ele dá aula, eu faço com ele Legal. e faço em casa no domingo. Então, e às vezes eu faço em casa o dia que eu não vou lá, porque assim, uma coisa que eu tenho me preocupado bastante, que eu acho que é importante, é as horas de sono bem dormida, ela é algo que me ajuda principalmente na recuperação e eu estar pronto para o próximo treino, né? Então, eu poderia levantar, por exemplo, 5 horas da manhã para treinar, ou um pouco antes, para eu chegar aqui 6h30, 6:45 no meu trabalho. Só que daí vai ficar muito corrido. Então, eu procuro preservar minha rotina de sono, dormir ali suas 8 horas, 8 horas e 30 por noite, que eu levanto normalmente 6 horas. Ops. Deu uma... Entendeu? Aí o treinamento funciona. Deu uma pequena travadinha. Você levanta Desculpa. ali 6 horas. Cortou um pouco ali. Isso, tá um pouquinho instável, mas você parou naquela hora que você estava falando de se levanta às 6 horas. Eu levanto 6 horas e daí Boa. eu saio trabalhar ali, era por volta das 6h30, 6:45 ali. Boa. Você opta, então, por deixar o treino para mais tarde para priorizar o seu descanso, né? Que é algo fundamental e eu acho que A gente tem é chave episódios ali sobre também para você... sono, né? episódio sobre sono, tudo. É o melhor recovery que E tem, né, Luiz? Não existe nenhum método que Para mim supere. é assim, Boa. E Luiz, ao longo desses seus ciclos de treino, seja do período que você treinava por conta, seja no período que você, a partir, né, do momento que você teve um treinador para te auxiliar, você passou por alguma lesão, já teve alguma dor ali persistente? Ou até o momento você nunca teve? graças a Deus, até o momento eu nunca tive uma lesão, né? A gente sempre tem aqueles incômodos, né? Que às vezes acabam pegando. Por exemplo, durante um ciclo de Chicago, tinha bastante dor no joelho. É uma dor chata no joelho que persistia. E fui mantendo treino, convivendo com a dor, fazendo fisioterapia, investigando, né? Se não era nenhuma lesão. Tá. Mas não era nada. E canela também, pegava bastante, né? A bendita da canelite, que eu acho que não tem um ser humano que não tenha, convivendo com ela. E fui melhorando, acho que meu corpo foi se adaptando também a tudo isso. E, assim, hoje mais assim, dor muscular mesmo, né? Que eu tenho cansaço muscular, principalmente na panturrilha, que às vezes pega um pouco, ou o trato iliotibial ali que pega, mas Boa. não tem nenhuma lesão. Nenhuma Boa. lesão. Ótimo. Ô, Luiz, a gente vai então partir para a parte de Nova York agora, que eu acho que é o grande destaque aí, né, pra gente, que é a coisa mais recente, Certo. né, o capítulo mais recente aí da sua vida. Eu só quero parar, fazer uma pequena pausa aqui para convidar os nossos ouvintes que estão assistindo pelo YouTube a curtir o vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo corredor. Quem acompanha no Spotify, nos siga no Spotify, avalie o episódio, o podcast, de preferência com 5 estrelas. Isso ajuda a gente bastante. E sempre lembre-se de compartilhar com aquelas pessoas. Manda no grupo da assessoria, manda no grupo da família, manda para sua avó, sempre ajudando a gente. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, eu quero dizer, né, dar continuidade à campanha que é Salvem o Podcast Quilômetro 41. O podcast está prestes a completar 2 anos, estamos chegando no nosso 100º episódio.
E a gente tem uma meta aí até fevereiro de dobrar o nosso número de apoiadores, lembrando que esse é um projeto absolutamente independente, nós não temos nenhum patrocinador e ele tem custos e principalmente ele consome tempo da minha vida e da vida do Murilo. E aí é aquela coisa, a gente não vive do podcast. Eu sou médico, Murilo é treinador, eu já sou pai, Murilo vai ser papai em breve, muito em breve. Então, assim, a gente chegou num momento assim de questionar se isso aqui vai se manter no longo prazo. Então a gente está com essa campanha. Se vocês puderem, considere se tornar apoiador. Lembrando que a gente tem o nosso grupo fechado para apoiadores, Pelotão Quilômetro 41. Lá no Pelotão, assim que o Luiz me deu o ok, eu falei, gente, vocês não têm ideia quem vai no podcast. Simplesmente o amador mais rápido do Brasil, né? E aí eu falei assim, vamos ver quem que descobre. Demorou uns 3 minutos para saberem que era você, Luiz. Então o pessoal já te conhece por lá. Legal. Eles já estão cientes, a gente sempre interage bastante, a gente compartilha, né? A gente tem feito uma cobertura aí das provas principais, compartilha conteúdos que vão além desse podcast, então compartilha vídeos que a gente assiste, às vezes até coloca a pauta em abertura para eventualmente um apoiador poder falar, pô, eu queria que perguntasse tal coisa. Então, é uma coisa recente, mas que já está muito legal. Então, assim, vale muito a pena. E a gente tem nossos episódios bônus. Episódios bônus que são mensais, que só tem acesso os nossos apoiadores. Então é isso, gente. Ajudem a gente a salvar o podcast Quilômetro 41. Obviamente, se você tiver disponibilidade, a gente vai ter a eterna gratidão. E a gente não quer parar com esse projeto que a gente gosta tanto de fazer. Beleza? É isso aí. Luiz, qual que é a sua rede social? Qual que é o seu Instagram? Para o pessoal poder te seguir, quem ainda não segue. @Luiz com S, Tá. F de Fernando, _ Antunes com 2 S no final. Então, Luiz F _ Antunes com 2 S no final. Boa, já tô seguindo lá e tô acompanhando. Vi que você tá abrindo perguntas e respostas, é muito legal. Eu já vi várias perguntas e respostas. Isso, para quem se interessou pela trajetória, acho que vale muito a pena acompanhar o Luiz por lá também. É isso aí, legal. E eu também estou acompanhando também. E Luiz, nos conte uma coisa agora sobre Nova York especificamente. Você já falou que então você tem o projeto, né, de completar todas as majors. Então, acho que a pergunta é meio óbvia, né? Você fez Nova York por conta desse projeto, mas explica para a gente um pouquinho melhor como que foi a sua inscrição para essa prova. Você se inscreveu normal? Foi por agência? Foi por tempo? Por índice? Como que você fez para se inscrever? Como foi esse processo de escolha da prova e de inscrição? Então, depois que eu fiz a maratona de Chicago, eu consegui fazer a inscrição já para a maratona de Nova York. E eu tinha o resultado de Chicago e eu fiz a maratona, a inscrição normal, entrei no site da maratona, né, da New York Road Runners. Entrei, fiz a inscrição por lá e tive a inscrição aprovada. E daí, nesse tempo, durante o ano de 2025, que eu fiz no final de 2024, em 2025, eu estava treinando, né? E recebi a notícia, foi acho que uns 4, 5 meses atrás, que eu ia sair na Semi-Elite. Então, foi um grande, assim, prazer para mim, muito satisfatório saber que eu poderia estar no meio dos maiores atletas, e ainda mais sabendo que poderia ser a última maratona do Kipchoge, e também estava o Bekele ali, então eu falei, pô, tô junto com os maiores da história, né? Então, foi uma experiência fantástica e realmente depois eu encontrei eles antes da maratona. Que legal, que legal. Muito no bom. Dia da maratona deu para vê-los ali um pouco? Eles sei que eles largaram antes, mas dava para ver ali na hora. Então, a Semi-Elite, eu vou explicar um pouco aqui como funciona. A gente pegou um transporte, porque Nova York, para quem não sabe, você tem que sair da cidade, roda acho que uns, sei lá, 30 quilômetros, não tem uma base assim, mas é bem fora da cidade, é onde começa a corrida em Staten Island, numa ponte. E daí a gente foram 4 ônibus da Elite, da Semi-Elite, para um ginásio, para fazer o aquecimento nesse ginásio, entendeu? Então, daí, lá naquele local, eu estava junto com os atletas de elite também. Então, eu encontrei ali todo o pessoal ali que
iria fazer a prova, tava o Kipchoge, tava o Bekele, tava o Kipruto, chegou junto com o Kipruto, Mutiso, que eu acho que é o nome dele, que ganhou Londres também. Então tava a elite mundial ali da maratona junto. E poder compartilhar ali daquele espaço junto com esses atletas, para mim foi uma experiência única, né? Nossa, E volta naquilo que eu falei volta aquilo que eu falei para você que eu queria na minha vida, olhar lá no futuro, lá na frente e falar, pô, o que marcou? Esse pode ter certeza que foi um dia que marcou muito, não só pelo resultado na maratona, mas em si por estar convivendo naquele mesmo espaço dos maiores da história, né? Que demais. Bom, Que vamos legal. quebrar o suspense? Então, gente, olha só o tempo que o Luiz fez na maratona. Então, ele fez impressionantes 2 horas, 17 minutos e 58 segundos, certo? Certo. Então, assim... Pace de 3:12. Não, acho que deu um pouco mais, 3:15, 16. 3:15. Então, assim... 3 segundos a mais. Eita, mas... É uma diferença, assim, para nós mortais, né? Tipo, cara, 3:12, 3:15, uma maratona é um feito incrível, assim. Caramba. Então, assim, simplesmente o melhor amador do mundo, né? Não teve nenhum outro corredor amador melhor do que ele. Então, dentro ali da semi-elite, o pessoal não sabia, mas quem ia ser o primeiro ia ser o Luiz. Talvez eles não tinha conhecido ali no primeiro momento. Na próxima já vão saber, com certeza. E, assim, chegou na frente André? de alguns profissionais que vivem disso. Sim. Né? Então, assim, é um feito inacreditável. Parabéns, Luiz. A gente... Muito obrigado. Parabéns. Admira demais aí, que eu sei que isso Obrigado. daí não veio porque a gente pensa, é talento. É talento, mas tem muita transpiração também envolvida para isso acontecer. Sim, com certeza. E assim, com certeza nesse pelotão semi-elite da Maratona de Nova York, com certeza havia ali outros corredores profissionais. É que Sim. no contexto nacional são profissionais, né? Então, pessoas que disputam pódio aqui no Brasil em várias provas de 5, 10, 21, 42 quilômetros, chega para Nova York e vai para semi-elite, né? Então, é importante fazer essa distinção. Com certeza você dividiu o espaço ali com muita gente que vive disso, que não vive da engenharia, né? Sim, exato. Uhum. Exato. Sim. Muito bom. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim, agora a gente já sabe o tempo, é uma melhora impressionante, porque assim, quando se chega, isso é uma coisa que eu acompanho alguns, eu como aficionado de corrida, acompanho muitos corredores amadores de alta performance. E tem alguns que assim, o cara melhora rápido, mas na hora que ele chega no 2 horas e 22, ele tem uma dificuldade, muitos nunca conseguem correr 2 horas e 19, ou treina, faz um ciclo perfeito e melhora 1 minuto. Você melhorou aí 5 minutos, né? Não é isso? Até mais. Na verdade, a última prova minha tinha sido Londres, 2 horas 20 e 58. Então 2 deu horas e exatamente 3 minutos. Mas é muita coisa mesmo assim. Porque isso que eu quero, essa mensagem que eu quero passar para aquele corredor que não está acostumado, 3 minutos neste patamar é uma barbaridade. É uma barbaridade. E o mais interessante, para quem não sabe, gente... 4, 5 segundos no pace ali por quilômetro. E o mais interessante, eu já fico aqui pensando, Luiz, não quero te deixar preocupado aí, mas assim, se você fez isso em Nova York, o que será que o Luiz é capaz de fazer? Porque Nova York é um percurso, né? Não sei se você sentiu isso na pele, eu nunca corri, eu quero muito correr, mas é uma das provas mais difíceis. Tanto que o pessoal que ganha com 2:06, 2:08, que é um tempasso, mas que não é que nem Chicago, que o cara ganha com 2 horas e 1, 2 horas e 2, né? Como é que foi? Sim. Como é que foi o desafio Nova York? E a pergunta subsequente teve algum grande pulo do gato para esse ciclo? Ou você basicamente seguiu uma progressão natural do que você já vinha fazendo? Então, durante o ciclo de Nova York, para Nova York, né? No caso, eu fiz Londres e foi Nova York. Então, assim, hoje eu enxergo que essa distância de uma maratona e outra é algo que, para mim, eu encaro como sendo algo positivo, porque eu consigo preparar bem fisicamente e mentalmente para chegar nesse intervalo, porque, assim, às vezes o cara faz uma maratona em 50, 60 dias ele já faz outra, e talvez isso, não sei, eu estou falando por mim, pelo que eu sinto de mim, né? Ajude a performar. Uhum.
e até porque eu não fiz nada de diferente, é, vamos falar assim, fora a questão dos treinos, né? Me preocupei com o fortalecimento, com a alimentação, com o sono, e não fiz nada assim específico pensando na maratona de Nova York. Talvez o Londres que você já tinha a questão nutricional, você já tinha acompanhamento de uma já, nutricionista. já, já. Algum treinamento específico para subidas? Porque para quem não sabe, Nova York tem as É, pontes. isso. Eu fiz por, assim, claro, meu treinador orientou, mas eu fazia muito por conta uns treinos aqui na minha cidade, incluindo subida. Então, assim, a altimetria final de um treino de 35K geralmente dava o ganho de elevação que eu ia ter na maratona de Nova York, entendeu? Então, se você Ah, parar para pensar, interessante. proporcionalmente, você tinha um ganho de elevação até superior do que realmente foi na maratona. Legal. Uma outra situação que eu acho que eu fiz diferente não sei se seria tão diferente, mas de Londres para Nova York, eu durante o ciclo, né? Eu acho que eu me preocupei um pouco mais com a questão do recovery em si, entendeu? Então, eu fiz mais sessões de fisioterapia, fiz mais é, recuperações ativas, assim, corridas regenerativas, Uhum. fiz bastante sauna seca Legal. durante tudo assim, eu meio que criei um cronograma para daí ter tudo isso, entendeu? Legal. Uma E rotina de preparação mesmo. Você tinha tudo certinho, isso, foi repetindo ao longo das semanas. Uhum. isso, exato. E Uhum. daí eu procurei assim manter isso. Se isso foi o que me levou É o a baixar conjunto da esse obra, tempo, né? eu acho que pode ter ajudado, né? Tudo Hum. isso. Eu não Uhum. consigo enxergar assim o que realmente fez a diferença. Eu acho que é o conjunto que levou a isso, né? E uma outra coisa que eu fiquei muito satisfeito também, que eu consegui negativar a prova, né, de Nova Uhum. Ah, York. Então, eu fiz os 21 quilômetros finais mais rápidos que os 21 primeiros, né? uhum. Pô, Isso me deixou satisfeito, porque também quando eu terminei bem a prova, né? Eu não uhum. terminei, vamos falar assim, Igual aos exausto. 408 na avenida. Exato. É Uhum. totalmente discrepante. Uhum. Hoje, mesmo com 2 horas 17:58 para 4 horas e 8. Eu cheguei muito melhor do que naquela época, né? Então, Legal. você vê assim que realmente treino, alimentação, descanso, a nutrição e tal. E eu sempre falo, a constância, né? Sim. Te A leva consistência é a o que é o outro, mais a outro importante. patamar, né? A É, consistência leva a outro uhum. patamar. E Luiz, fica uma dica aí, acho que até em homenagem ali ao seu início de carreira como atleta amador, semi-elite. Eu sei que agora você está no plano aí das majors, mas eu acho que um dia você tem que repetir o mesmo trajeto da sua primeira maratona na avenida da sua cidade, para você realmente ter ali como critério de comparação o mesmo trajeto, fazer na mesma época do ano e você ver quanto de melhora. Você já tem ali com uma melhora de quase 2 horas, né? E eu Sim. acredito que fazendo num trajeto mais plano do que Nova York, vai bater ali 2 horas de diferença ou muito perto Tomara. disso com certa Uhum. tranquilidade. E Luiz, conta pra gente, quantas vezes na semana você treinou durante esse ciclo para Nova York? 5, 6, 7 vezes na semana? Tinha day off, não tinha? E se você se lembra mais ou menos qual foi o máximo volume semanal que você atingiu? Então, eu treinava durante 7 dias da semana, mas Uhum, como eu falei para você, é, no domingo era um treino mais leve de recuperação associada à, à parte do recovery ali uhum, com a sauna que eu fazia, fazia uma outra atividade física, um pedal, por exemplo, bem leve, uhum. mas corria também, só que tudo num ritmo bem mais leve. E também nas sexta-feiras eu fazia o regenerativo e no sábado basicamente era o longo, né? Uhum. E E nos daí outros durante a dias, semana, Isso, explica a semana pra gente, como é que era, assim. na segunda-feira eu fazia um treino um pouco mais forte, que normalmente o pessoal classifica como um tempo run. Quinta, terça e quinta eu rodava, era mais rodagem, e na quarta-feira eu fazia o intervalado, né?
Aí sexta regenerativo, sábado longo e domingo eu fazia também um treino regenerativo com bike e sauna. Legal, Mas aí incluía nisso o fortalecimento, né? Durante terça e legal. quinta, fazer o Boa. E o fortalecimento. volume E semanal, você lembra quantos quilômetros você chegou a bater numa semana? o máximo foi 150, 145, 150 na semana. Não mais que isso. É assim, muitas vezes as pessoas treinam até volumes mais intensos. Só que o que acontece comigo? Eu, de acordo com o meu tempo, a disponibilidade dos meus horários, esse volume de treino é um treino que, assim, era o que eu conseguia encaixar, né, durante a semana, né? Porque, assim, se eu fosse treinar mais, eu teria que colocar mais volume, às vezes, E você, num longo, sim, e ou às vezes não começar a fazia fazer muito duplas, sentido. né? Tipo, 2 corridas no mesmo dia. Sim, e daí é o que eu não tenho horário, né? Que eu Perfeito, procurei preservar mais pelo recovery, né? Pelo descanso e perfeito. fazer esse volume, né? Ô Luiz, e assim, a gente nem é nenhum grande entusiasta assim de suplementação, né? A gente tem episódios, a gente entende seu papel, mas o que você usou assim de forma consistente de suplementação durante esse ciclo? Só pra gente situar. Imagino que gel de carboidrato no dia da prova, mas o que mais? Então, eu procuro sempre trabalhar com comida de verdade, que eu costumo brincar, né? Arroz, feijão, carne, vamos falar assim, mandioca, batata, refogado em geral, bastante salada. Não, assim, meu dia a dia eu como isso, né? Mas aí de suplemento, é, eu tomo creatina, eu tomo whey, né? Para às vezes fechar aquela quantidade de proteína ali durante o dia. É, e que mais? Aí tem os pré-treinos, né? Antes de treinar, eu tomo ali um pré-treino. Tem dois suplementos que eu tomei durante o período da Plant Power, que tem vitaminas, minerais e alguns aminoácidos ali. E é Entendi, isso. mas nada Não tem boa. muito, Nada, assim, nada fora, não tem... nada mirabolante, tudo meio Não, bom. não. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes negligenciam ao longo do dia, que eu tenho procurado me preocupar, é tomar bastante água, né? Assim, hoje eu tomo uns 3 litros d'água, até às vezes um pouco mais, 3,5 litros de água todo dia, né? Uhum. Legal. Que associado toda essa questão alimentar, né? Boa. E Luiz, você acha que o ciclo para Nova York foi um ciclo perfeito ou teve algum obstáculo no meio do caminho? Teve eventualmente ali uma dor na canela que você começou a sentir, e aí teve que remanejar um pouco os treinos da semana? Ou não, foi redondinho, o Luiz não deu muito trabalho ali para o treinador dele, já tinha ali o plano montado e o Luiz seguiu aquilo. Como que foi? Então, há uns 4 meses antes da maratona, eu tive uma indisposição, deu uma empedrada na minha panturrilha, assim, sabe? Uhum, Pedrada e deu parar o treino e falar assim, não vou continuar porque pode ser que isso avance para algo pior. E uhum, daí o meu treinador me orientou a ficar uns dias sem treinar, né? Sem correr. tá, E depois eu voltei a treinar leve, né? tá. Então, foi isso que aconteceu, basicamente, mas Uhum. nada que interrompeu, assim, a ponto de depois parar no meio do ciclo, né? Boa. Legal, boa. Foi E isso. E fala aí, Murilo. não, não, eu ia perguntar para ele agora mais sobre a viagem mesmo para Nova York. Era o que você ia perguntar também ou tinha uma É, questão técnica eu antes? queria saber da experiência, assim, da Maratona de Nova York. A gente tem, o Luiz obviamente não sabe, mas a gente tem episódios aqui sobre várias das majors e tudo mais. Eu queria, assim, você já correu, então, Berlim, Londres, Chicago e Nova York, certo? Então, assim, Sim, certo. que Nova York tem que as outras não têm? O que você achou da experiência de viajar para Nova York para fazer a prova? Basicamente isso, entender a sua experiência de prova mesmo. Da prova e da Ah, cidade também. O que que você Exatamente. achou? sim. Você conseguiu turistar antes? Dia anterior ficou com as pernas para cima no hotel? Como é que foi esse período aí de viagem?
Nova York é uma cidade fantástica, assim, eu gostei muito da recepção da cidade. Eu acho que, apesar dos americanos, a gente tem a impressão que eles são mais frios, mas quando tem a maratona ali, a cidade fica muito envolvida. Para você ter uma ideia, tem alguns restaurantes que têm comida gratuita quando você mostra a medalha, você tem passeios que você pode fazer. Eu visitei um museu de história natural sem pagar a entrada, alguns altos de prédios também que você pode visitar os rooftops com a medalha. Isso daí, assim, eu acho que é fantástico. E a torcida de Nova York, das majors que eu fiz, é a mais, vamos falar assim, quente, né? Mais que abraça a prova e mais abraça. Por isso que eu acho que ela é considerada a rainha das majors, né? Porque a cidade toda fica envolvida e são muitos atletas. Em número de concluídos, eu acho que bateu o recorde na anterior, que foi Londres, que eu também havia feito agora em 2025. E associada a isso, a organização de prova para retirada do kit, eu acho que até serve de exemplo para as organizações aqui no Brasil. Por exemplo, tem 60 mil atletas que precisam tirar o kit e você não pega a fila. É impressionante. Então, Igual o André você, passou em Chicago, né, André? Eu Foi a demorei mesma 3 coisa. segundos pra pegar meu kit. Porque basicamente foi o tempo de andar até o guichê. E eu já fiquei é, 3 horas na fila da São Silvestre para retirar meu kit. então, é isso que eu digo. Algo está errado, porque uma prova com maior número de atletas, você tem menos fila que uma prova com menor número de atletas, você pode melhorar isso aí, né? Com Eu certeza. acho Com que certeza. uma das coisas que aconteceu em Nova York você fazia o agendamento do horário seu da retirada. Então, por exemplo, a retirada do kit era na quinta, dia 30, dia 31 e dia 1º. Então, tinha lá das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 2, das 2 às 4, das 4 às 6. E você tinha, e com certeza a organização tinha um número definido de atletas para cada horário. Atingiu aquele número, sold out, vai para o próximo, né? Esgotava e ia para o próximo. Então você não tinha condições de retirar naquele horário que você queria. Isso eu acho que dilui mais o público, né? Com certeza. Com Então, certeza. e isso também deixa mais tranquilo para quem quer retirar o kit e tal. Então, para retirar o kit foi muito sossegado, assim, tipo, não peguei fila nenhuma. E, além disso, eu acho que também o que os amadores e o público em geral reclama muito são dos kits das maratonas que a gente tem no Brasil, né? Então, eu acho que lá em Nova York, por exemplo, você ganha camiseta, ganhei alguns itens que vieram ali, mas dentro da feira, quando você está dentro da feira, você tem muito brinde, né? Que você pega ali, Uhum. muita ativação de marca que acaba dando para o atleta, Uhum. vamos falar assim, que isso eu acho que é interessante para as marcas também fazerem, né? Mas isso é uma opinião minha, não Não, com só estou certeza. colocando. É uma experiência completamente diferenciada, né? Sim, sim. Bom, Bom, cara, acho que eu tenho mais uma pergunta, não sei se que acho que é a última, não sei se o Murilo tem mais alguma. eu tenho algumas aqui, Vai perguntas lá. rápidas, assim, Boa, bate-bola que eu boa. fui anotando Perguntas aqui ao rápidas é longo bom. do episódio. Qual a sua idade, Luiz? 35 anos. 35. Peso e altura? 1,68 e eu fiz a maratona com 56 quilos. 56 É quilos. o Cinquenta verdadeiro 56 canela quilos. seca aí. É. E tênis, com ou sem placa para fazer as provas? Para mim, é com placa, mas assim, eu vou responder a pergunta de uma forma mais abrangente. Depende muito da condição da pessoa. Por exemplo, às vezes, a placa, de acordo com o peso e a altura da pessoa que está correndo, não é adequada à placa. Então, às vezes é interessante ela pegar um tênis mais plataformado, um tênis mais confortável, porque às vezes a placa ela não é tão confortável quanto outros modelos de tênis, entendeu? Uhum. E as Mas pessoas ficam muito nessa ideia de placa para fazer
performance e tal, e muitas vezes não é esse caminho. A gente tá devendo um episódio Perfeito. sobre tênis de placa, a gente vai fazer, mas é bem isso, assim, Sim. a placa não é uma coisa que eu adoro, né? Mas assim, não é pra todo mundo e não tem problema. As pessoas acham que se não colocar o tênis de Sim. placa não vai conseguir correr, é uma coisa meio louca, assim, É. né? Sim. Exato. Tem gente que se machuca usando tênis de placa, né? Pessoas com pace mais lento muitas vezes nem se beneficiam, né? De Ou forma rasga significativa dinheiro, com né? tênis de placa. Exato. Sim. Luiz, não sei se você tem ideia de tempo atualmente, qual que seria o seu RP em 5, 10 e 21 quilômetros? A gente já sabe o RP dos 42, mas você recentemente fez 5, 10, 21 quilômetros a ponto de você saber qual é seu tempo, sua máxima performance nessas provas? Não, eu não fiz prova de 5, eu fiz uma de 10 aqui na minha cidade e eu corri para 31,50. 31,50. E dentro da maratona, daí eu não fiz prova de 21 também. Quer dizer, eu fiz uma de 21, acho que eu fiz em março. Em abril eu fiz 1h09. Mas dentro da maratona e dentro de uma outra prova de 30K, eu corri para um 7,55 ali. Então o seu Tá melhor, o bom, seu boa. RP na meia é dentro da maratona, é isso. É, basicamente isso. Boa. Boa. E o que passa na sua cabeça durante uma maratona? O que que você pensa? Como que você distrai a sua mente ou não? É hiperfoco total e você praticamente não pensa em nada. E o que passa na sua cabeça no quilômetro 41 da maratona? Boa. Duas ótimas perguntas. Na verdade, não, eu fico muito concentrado durante a maratona. Eu não procuro não pensar em nada, assim. Eu sempre fico concentrado naquilo que eu preciso fazer dentro da minha estratégia, tanto de suplementação quanto de ritmo. E eu tento entrar, né? No caso dessa maratona, eu consegui num estado ali basicamente automático do ritmo da mente, né? Bem concentrada ali. E eu sinto a energia do público como, assim, uma gasolina, né? Você entra naquilo, mas você está sentindo a energia do público ali, você está vibrando com ele. Assim, aquilo faz você sentir mais disposto a entregar mais. Eu acho que a torcida, para mim, ajuda bastante, sabe? E no quilômetro 41, naquele último quilômetro ali, é aquele momento que você fala assim, agora, tipo, falta pouco, eu vou meter o pé, né? Se tiver gás. Não foi o que eu fiz. E quando chegou naquele último momento, eu comecei a chamar a torcida nos últimos 400 metros, assim, chamar a torcida, e daí naquele momento, assim, vem muito também, né, no momento final mesmo, que é ali os últimos 400 metros que você começa a ver a linha de chegada, tudo aquilo que você passou para chegar naquele momento, assim, sabe? É muito gratificante, porque você olha para trás e vê que tudo valeu a pena, né? É bom E demais. eu, independente do meu ritmo, né, que foi um resultado excelente, mas toda pessoa que eu acredito que está ali naqueles últimos metros de chegada, ela nunca vai se sentir pior do que. Sempre vai se sentir melhor, apesar dela estar. Às vezes torcendo para acabar a prova, mas eu tenho certeza que aquilo ali, aquele momento, vai ficar pro resto da vida dela, né? Com E certeza. por isso que a certeza. maratona é tão fantástica, né? Por isso que a maratona é tão fantástica. Mesmo às vezes a Muito pessoa legal. não atingiu o rumo, o objetivo que eu queria e tal, mas aquele momento de chegar ali, que você olha a linha de chegada, ela vai passar 10, 15, 20 anos, eu acho, ela vai lembrar daquele momento, né? Uma Total. realização pessoal, né? E Exato. últimas duas perguntas. Qual que é o seu pace de rodagens, de Z1, Z2, de treino regenerativo? Eu treino normalmente no regenerativo ali 4h30, 4h20, sempre levando em consideração o batimento, né? Aí meu batimento Legal. fica na casa dos 110 até 120 Boa. batimentos por minuto. Aproveitando, qual Nessa- foi sua frequência cardíaca média durante a maratona de Nova York? Você lembra? Lembro, foi 160, próximo de 160, 158, 160, Boa. média. Legal.
E acho que serve de lição isso também para quem está nos ouvindo, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem correr leve, né? A gente bate muito na tecla, nessa tecla aqui no quilômetro 41, né? E aí para vocês verem, né? O Luiz tem um tempo de 3,15 por quilômetro na maratona e ele faz os regenerativos dele a 4,30, né? Então tem muita gente que está nos ouvindo que tem ali de repente 10K para 50 minutos, ele faz o regenerativo a 5,15 por quilômetro, não faz sentido nenhum, né? Então é Não, importante mas saber correr leve. de domingo, por exemplo, quando eu ia treinar, eu saía correndo a 5h30, Olha bem lá, leve bem mesmo. mais leve. Uhum. Porque eu já tinha vindo de um longo no sábado, então eu não me preocupava muito com o ritmo. Eu acho que você tem que ser leve mesmo, assim, nem olhar para o relógio e Perfeito. ficar. Porque eu penso assim, o fato de você correr, ele ajuda a diluir o lactato, né? Vocês sabem disso melhor que eu, mas Uhum. para mim, pelo menos, ajuda, né? Depois de um treino, às vezes você tá dolorido, você dá um trote leve, você Sim, sempre sai melhor, eu acho. Você sente que solta. Uhum. sim, a Sim, recuperação ativa, às vezes, ela é tão boa quanto ou melhor do que a recuperação passiva, né? Então, se você fizer um treino realmente sim, leve, às vezes você vai recuperar mais rápido, você vai estimular a circulação e tudo mais, né? Isso a gente precisa fazer um episódio sobre isso também, Murilo. Acho que é bem pertinente. Perfeito. Sim, sim. com certeza. E a minha última pergunta, o Luiz tem um ritual pré-prova ali à noite, alguma comida que não pode faltar, é macarrão, o que o Luiz come ali na véspera da prova? Tem um carboload ali ou não? Tem. Sempre eu como espaguete à bolonhesa no Ok, pré-prova. É porque boa. eu acho que ajuda a proteína e o carbo, O né, ali carboidrato. associado. Eu sempre como, né? É assim, virou até uma brincadeira, porque teve uma prova que eu fiz e comi frango, ao invés de ser o macarrão à bolonhesa. Não que deu ruim, mas assim, parece que o macarrão bolonhesa eu performei melhor. Então, criou Ficou isso na cabeça. Boa. ficou com isso na cabeça. Sensacional. Legal, E, muito bom. e ritual, assim, eu acho que eu sempre peço a Deus para fazer o meu melhor, né? Para eu não me machucar e conseguir entregar tudo aquilo que eu treinei, né? Então, eu acho que está dentro de nós o nosso resultado, né? Bom, legal. Sensacional. Bom, Luiz, vou fazer minha última pergunta. Então, assim, é uma coisa que eu sempre me pergunto, Luiz, por que que o Brasil hoje não tem, assim, tem o maior respeito para quem é corredor profissional e eu não quero desmerecer aqui um atleta que se dedica a isso. Quero deixar claro que não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, eu me pergunto por que que um país que teve Vanderlei Cordeiro, Marilson, Ronaldo, o que que aconteceu que a gente não está tendo mais maratonistas brasileiros assim ganhando provas ou, né, E eu não consigo deixar de pensar que você, cara, provavelmente, se descoberto ali um pouco mais cedo, teria a condição de ser um atleta profissional. A minha pergunta é se isso passa pela sua cabeça. Pelo pouco que eu te conheci aqui hoje, eu vejo que você é um cara com uma vibração muito boa, muito positivo, então eu imagino que você não deva ficar se lamentando, né? E também você é muito humilde pelo que você conquistou, né? Assim, dá pra perceber isso. É a impressão que eu tive aqui em 1 hora de conversa. Eu queria saber se isso passa pela sua cabeça, assim. Você teria esse desejo de ser profissional ou nem passa pela cabeça que você quer aproveitar o momento e tá tudo certo? Então, realmente, às vezes eu fico pensando, se eu começasse antes, eu poderia ter sido realmente profissional. Mas, assim, hoje, de acordo com o que eu venho fazendo, eu procuro sempre fazer o melhor do que eu fui ontem, né? Eu não estou preocupado, assim, em me tornar um profissional. Por isso que até eu brinco que eu continuo sendo um atleta amador, mesmo com o resultado de atleta de elite, né? Uhum. Então, eu quero continuar tendo prazer de correr, porque É isso tudo aí. começou pelo prazer de eu correr. Então, eu quero correr, vamos falar assim, até quando o meu corpo permitir, até quando eu puder, independente de eu ter performance ou não. Mas eu acho que é raro você ver uma mudança, quando não acontece uma mudança de vida, quando alguém corre. Porque ele deixa de fazer muitos hábitos ruins e passa a caminhar para um trilho
diferente, né? É diferente dos esportes, por exemplo. Não, eu jogo futebol, eu adoro futebol. Mas normalmente, um cara joga futebol e ele talvez continue tendo hábitos ruins, né? Tipo, Uhum. enfim, bebendo, fumando e tal. Hum. E é duro você ver um corredor que continua tendo hábitos ruins depois que ele entra na corrida. Então, eu acho que isso também é bom para a própria pessoa, né? Para a mente, para o corpo, para a vida social. Eu acho que a corrida ela tem esse poder realmente transformador, eu acho, aí. E eu penso nisso, em cada dia ser melhor, né? Em cada dia obter o melhor de mim. E se naturalmente isso for gerando bons tempos e bons resultados, é, as, as, as provas, os dias vão dizer por si, né? Então, é isso que eu Sensacional. penso, né? Sensacional. É Muito isso que bom. eu, daí pra, de novo, eu acho que esse positividade, ver lá do bom das coisas, isso só ajuda um corredor numa trajetória. Acho que grande parte desse sucesso, eu acho que tem você falou um ponto que é muito importante, né? Nós como corredores amadores é o prazer de correr, né? A alegria de correr. Acho que isso faz uma baita diferença. Agora, eu acho que eu não respondi uma pergunta sua que você fez em relação aos atletas profissionais, porque que no Brasil a gente Não, talvez eu nem não tô tenha. te perguntando, mas assim, fica à vontade para eu me pergunto, né? E eu Ah, tá. mas assim, se você se sentir à vontade para tentar dar uma explicação, fique completamente à Não, vontade. não, eu acho que a gente tem grandes atletas, grandes pessoas assim, e que correm muito bem. E eu vejo assim, o que os outros países fazem diferente. Por exemplo, o que o Quênia faz de diferente, que é hoje, para mim, a referência mundial, né? Eu vejo que primeiro lá eles têm um número de atletas de elite muito maior que aqui, né? E isso começa por isso. Então, ou seja, eles têm uma amostragem de pessoas maior que o que nós temos. E eu vejo que os atletas lá, tudo bem, deve ter grupos e tal, mas muitos correm juntos, né? Então, eu acho que os atletas de elite correr junto e correr, ter grupos assim que correm junto, sempre correndo junto, eu acho que isso ajuda demais, sabe? Uhum. Eu vou falar por experiência minha, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiz um camp training em Campos do Jordão antes da maratona de Londres, né? E eu fui treinar com um atleta de elite, que é o Wagner Noronha. Eu acompanhei ele durante os treinos dele, que ele estava se preparando para Porto Alegre, e eu fui para treinar para Londres, né? E lá eu acabei conhecendo o Paulo Paula também, que é um cara fantástico para mim. Então, eu treinei junto com essas pessoas e, apesar de ter sido pouco tempo, eu acho que isso me ajudou também a evoluir, a aprender, a amadurecer Uhum. alguns pontos que eu precisava. Então, eu acho que, assim, apesar de ser um esporte individual, quando você tem uma junção, assim, de vários atletas, Agora, isso uhum. faz Com o, certeza. as pessoas transcenderem, entendeu? Não, com certeza. Legal. O que eu sempre penso são nos talentos não descobertos, né? Então, Tem você isso é também. quase um talento não descoberto, foi descoberto tardiamente, né? Assim, pensando em Estados Unidos e próprio Quênia, que o Quênia tá para corrida como a gente tá para o futebol, né? Então, não existe um menino no Brasil que não jogou futebol pelo menos uma vez na vida e falou, pô, eu sou muito bom, eu sou mais ou menos isso aqui, né? Então você não perde tantos talentos. Agora na corrida eu acho que a gente perde muitos talentos, né? E é por isso que eu Sim, trouxe eu essa concordo. pergunta pensando que tal você foi quase um talento perdido. Ainda bem que Uhum. você foi descoberto e você está podendo desfrutar disso e também trazendo aí orgulho pro país. Com certeza. Obrigado. Exatamente, eu também concordo com você nesse ponto. É um país com uma população tão grande quanto a nossa, né? Se tivesse ali também nas escolas, né, um incentivo para diversas modalidades esportivas, não só na corrida, no atletismo, mas Uhum. diversas modalidades, com certeza a gente descobriria cedo pessoas, assim como o Luiz, com um potencial incrível para performance esportiva. Sim, concordo. Não, sem dúvida, esse é o ponto principal. O que eu comentei é que quando você tem os atletas de elite hoje, Uhum, e esses uhum. atletas são muito bons, eu acho que você, juntando eles e Com eles certeza. treinando juntos, eles vão transcender
barreiras e marcas. Eu acho que Concordo plenamente. Luiz, muito obrigado, cara. Pô, foi um prazer, assim, enorme receber você aqui. Eu espero que não seja a única vez. Quero que já estender a mão e deixar o convite para próximas participações, para você contar aí a continuidade dessa trajetória espetacular. Parabéns de novo e muito obrigado, cara. Valeu, ficou muito legal mesmo. Não sei se o Murilo tem alguma consideração final. Obrigado de verdade. Só meu agradecimento também, Luiz. Espero que, como o André falou, que não seja a primeira e última vez sua aqui. Eu quero recebê-lo novamente aí para novos RPs, novas histórias, né? Troca de conhecimentos, quem sabe fazer um bate-papo, chamar ali outros atletas amadores que performam muito bem também, fazer um bate-papo aí com mais atletas juntos, seria bem legal. Muito obrigado, Luiz. Valeu pela sua participação. Eu agradeço você, André, Murilo e também todos os ouvintes do programa, né? E foi um prazer, espero ter compartilhado e ter ajudado também as pessoas a encontrarem, às vezes, um direcionamento que faltou para mim até um tempo atrás e hoje eu acredito que eu estou no caminho certo. Espetacular. Então, corredores e corredoras, encontrem um motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, Luiz. Valeu, Murilo.